Olá, adolescentes! Olá também para todos aqueles que acompanham as nossas lições na Sala dos Adolescentes da PIEBA, Primeira Igreja Evangélica Batista, aqui em Araraquara. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, cada um de vocês, à nossa aula da EBD. Meu nome é a professora Fernanda e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, tá? Olha só, já estamos no mês de julho. Entramos já no mês de julho. Hoje é dia 4 de julho de 2021. Terminamos o primeiro semestre, já o primeiro semestre do ano. E você, Você adolescente, já entrou em férias? Está quase para entrar em férias? Ufa, terminou o primeiro semestre. Mesmo online, ou você que foi presencial parcialmente, mas as férias são preciosas para todos nós. Eu também, tá faltando só um pouquinho para entrar em férias também, para poder descansar, porque eu estou trabalhando demais também como professora. Isso é bom. E hoje a gente também está dando um terminando então um ciclo. Ciclo do que, professora? Nós estamos terminando a nossa revista, essa revista aqui, ó, tá vendo? Salmos Vivos, da revista Diálogo em Ação. Nós estamos na última lição, tá vendo, ó? Na lição de mãos dadas, tá bom? Lição 13, tá? Lição 13 da EBD. E a gente gostaria de fazer algumas reflexões com vocês, Algumas reflexões em cima de tudo o que a gente aprendeu. Pensando que há milhares de anos, os Salmos, o livro de Salmos, eles têm sido um recurso precioso para enriquecer o espírito de uma pessoa, tanto no culto público com várias pessoas, como também em sua vida devocional com Deus, particular ali, sozinha com Deus. Os salmos, eles dão as palavras certas para a gente orar. Se você não tiver palavras nenhuma, não consegue orar, você pode ler um salmo, colocando as suas palavras dentro daquele salmo. Porque nós temos salmos de adoração a Deus, nós temos salmo de súplica, nós temos salmos de adoração, nós temos vários tipos de salmos que nós vimos. E os salmos, eles então trabalham com as emoções das pessoas. Quando as pessoas estão tristes, quando as pessoas estão em pecado, quando as pessoas estão felizes, transbordando de alegria. E como eu falei, nós temos salmos que falam sobre o culto público e também o culto pessoal, devocional, tá? E então os salmos, eles dão as palavras certas no momento exato, no momento certo. Então nós aprendemos a necessidade de nos submeter a Ele em tempos difíceis e em tempos de alegria também, tá? Ao nos aproximar de Deus e contemplar a sua grandeza. E hoje, a aula de hoje, para fechar com chave de ouro tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo que estudamos a revista, os autores da revista, eles selecionaram um salmo, tá? Que é o Salmo 133, um salmo de culto e louvor, tá? Um salmo de culto e adoração a Deus para a congregação, tá bom? Para o louvor a Deus no templo, conjuntamente. Se você for olhar a revista, olha só no desenho, nós temos pessoas de mãos dadas, tá? De mãos dadas, juntas. E nós vamos retornar a essa ideia depois, tá bom? Antes da gente começar, então, a nossa reflexão, nós vamos pedir a Deus a sua orientação, a orientação do nosso Senhor para este momento que vamos estar aqui pensando um pouquinho e refletindo sobre este Salmo 133. Senhor Jesus, muito obrigada por este lindo dia, obrigada por esta oportunidade de poder abrir a Tua palavra, Senhor Deus, e refletir um pouquinho mais sobre ela. Que essa palavra sirva, Senhor Deus, não só de reflexão, mas também de ação, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus,
pelas pessoas que estão ouvindo agora essa aula e que elas possam também refletir juntamente comigo e também colocar em prática, Senhor Deus. Cuide de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos ler o Salmo 133. É um salmo bem curtinho, tá? Não vai doer para ninguém. Então olha lá. União e paz. Salmo 133. Quem quiser abrir para ler, tá bom? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Tá? Amém. Então, olha lá. Vamos começar a nossa reflexão. Bom, primeiro, este salmo é uma bela expressão do quê? Da solidariedade familiar, porque fala dos irmãos. Não sei se vocês viram lá, ó, como se todos fossem irmãos. Uma família, uma solidariedade familiar que exalta o quê? Os benefícios, aquilo de bom da comunhão entre o povo de Deus. Por isso que todos têm que estar de mãos dadas, como uma família, um cuidando do outro, um ajudando o outro, tá? E um não sendo maior que o outro, mas todos sendo iguais, irmãos na fé, tá bom? Irmãos na fé. Esse salmo, ele tem 3 breves versículos, tá? 3 breves versículos. Uma coletânea tão completa como o livro de Salmos. Ele não poderia ficar sem um texto que expressasse plenamente, né, que existe, tudo que existe na comunhão dos santos. Um momento de comunhão, de estar juntos, de celebrar juntos a Deus, tá? Nos salmos anteriores, se a gente for buscar nos salmos anteriores ao 133, nós podemos sentir que o autor do Salmo 133 é o rei Davi, tá? É um salmo davídico. Então, o que acontece? Nós vemos que Davi, anteriormente, lá dentro do próprio salmo, ele está sendo oprimido, tá? E ameaçado pelo pecado que ele mesmo criou para si, né? Então, quando chega na parte do Salmo 133, ele já está perdoado por Deus. E aí nós percebemos que o rei de Israel, naquele momento, o rei Davi, ele desfruta da comunhão, ele sente aquela alegria da comunhão entre quem? Entre os seus irmãos, que são o quê? São as pessoas que estão em volta dele, o povo de Israel, seu povo, e também essa comunhão com Deus, tá? Essa fraternidade, esse momento de expressão do quê? Da comunhão entre eles, uma verdadeira comunidade, tá? Sua experiência com todo o período difícil passou. Então, ele já tinha sido perdoado por Deus. E o resultado é descrito. O que a gente vê? Então, é maravilhoso estar em comunhão com os seus irmãos, com os seus iguais e também com Deus, tá? Naquele momento de adoração. Uma vez redimido, o rei Davi sente a alegria de estar nessa plena comunhão com o Senhor. O faz perceber que existe um povo também ao seu lado. Ele não só olha para Deus, mas olha também para aqueles que estão ao seu redor. É um momento, então, ele com Deus e ele com os seus irmãos. Um culto de adoração e celebração, juntamente com todos os seus irmãos, tá? Na fé. Viver em união é algo bom e agradável, né? Por isso que fala aqui, ó, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Então, é bom e agradável.
E é também totalmente diferente, essa palavra bom e agradável, de se reunir, estar juntos, só de corpo presente. Nesse caso, não só de corpo presente, mas a alegria da sua alma de estar naquele momento, de estar ali, na presença de Deus e dos seus irmãos. Não somente em estar reunido, porque às vezes você pode estar reunido com várias pessoas, fazendo uma reunião lá no seu serviço. E aí cada um não tem a sua vida, mas não tem aquela comunhão, né? Existem algumas reuniões também de família que a gente sabe que não são reuniões de comunhão, né? Quando tem uma briga, quando tem algo que faz assim um ficar longe do outro, uma briguinha qualquer, o que acontece? Acontece o seguinte: você sente aquela indiferença, não existe essa comunhão, esse estar bem, estar ali naquele momento agradável de comunhão, tá? Isso é muito importante também dentro da igreja. Então, como igreja, partilhamos da unidade que vem do Espírito de Deus. Pessoas diferentes, nós somos cada um, o quê? Diferentes, nós pensamos diferentes. Como fala lá em alguma música, né? Ninguém é igual a ninguém. Lógico, ninguém é igual a ninguém. Mas nós somos diferentes, mas nós, mesmo sendo diferentes, nós nos unimos como um todo, em um só corpo, por uma unção divina, uma ação de Deus. Então, nós temos um objetivo comum. Sendo diferentes, nós trazemos todos os nossos talentos, a nossa inteligência, aquilo que a gente tem de melhor para o quê? Nos unir e o quê? Transformar em um só corpo. Não é fácil viver em unidade. Na Bíblia diz já, né? Se a mão quiser uma coisa, né? Cada parte, se falar que uma parte é melhor que a outra, não existe isso, tá? Nós todos somos iguais, com características diferentes, como um corpo, né? Como Paulo fala, o olho vê, né? A mão trabalha, o que? Cada parte do nosso corpo tem uma função diferente. Se um quiser ser maior que o outro, aí o que acontece? Essa comunhão, ela é perdida. E o corpo perde a sua função também, certo? A sua função como um corpo saudável, como um corpo que bom e agradável, tá? Mas não é fácil viver assim. Nós temos que pensar que nós temos que viver o quê? Viver essa diferença, mas fazer o melhor para que nós estejamos unidos. Existe uma canção que fala o seguinte, né? Mesmo sendo muitos, somos em Cristo um só corpo em amor. Mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, tá? Nós temos que trabalhar as nossas diferenças, cada um diferente, tentando nos encaixar nesse momento como um quê? Um corpo, uma peça dentro deste corpo, tá? Nós temos que trabalhar as nossas diferenças, os nossos limites, os nossos erros e os nossos acertos. Tudo isso tem que ser trabalhado para que o corpo, o quê? Para que o corpo funcione perfeitamente. Então, neste salmo escrito por Davi, nós vemos dentro desse salmo, ali no versículo 2 e 3, duas comparações, tá? Para ensinar o quê? Para ensinar sobre a qualidade de vida, que nos leva a experimentar esta unidade, a unidade do corpo de Cristo, a unidade do povo de Deus como um só corpo, tá? As três comparações ou exemplos são o óleo da unção e o orvalho de Hermon. Olha lá, eu vou ler de novo para vocês ouvirem, tá? Olha lá, 2. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, é o óleo da unção, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal, tá? Aí, o que é isso? O que é isso, professor Fernanda? O que você está falando? Então, olha lá, óleo da unção. O que é isso? Este óleo, ele era utilizado exclusivamente pelos sacerdotes do templo, tá?
do templo. Sabendo que o rei Davi ainda não tinha o templo, ainda só era uma cabana na época, né? Tinha ali a tenda, o tabernáculo, ali a tenda, né? Aquela tenda. Não tinha construído ainda o templo, que depois que Salomão que constrói esse templo, né? Lá em Jerusalém. Mas já existia, então, essa tenda, né? Com os sacerdotes trabalhando, que eram os sacerdotes da tribo de Levi. Então, olha lá. O que acontecia, então? Esse óleo da unção, ele era derramado sobre a fronte, ó. Era jogado aqui, né? E aí, o rosto do sacerdote, né? Ó. Né? Escorrendo até a barba. Até aqui, até a barba. Imagina a barba. A barba de um judeu é uma barba bem densa, né? Eles têm aquela barba comprida, tá? E até atingir a orla sacerdotal, que é a roupa, tá? Isso daí era um ritual de purificação. Esse óleo, ele significava que estava purificando o corpo deste sacerdote, tá? E também significava a total obediência e submissão a Deus. Vejam que lá no Salmo 23 também fala: unge minha cabeça com óleo. Unge-me a cabeça com óleo. Então, o que é? É você se entregar totalmente a Deus. Ser totalmente obediente a Deus, tá? Esse óleo, ele também era usado para ungir os objetos da tenda, dessa tenda, tá? Eles eram também ungidos, tá? Cada objeto utilizado dentro da tenda, né? Ali, da congregação. E ele era feito por um perfumista. Não era por qualquer um, era uma pessoa especial, um especialista nisso, tá? E na sua composição tinha as principais especiarias da época, tá bom? Então não era qualquer óleo, tá? Não era um perfuminho qualquer que você encontra lá e joga e tudo. Não era assim, tá? Era algo bem, era uma coisa especial, tá? Só para vocês saberem. É importante você lembrar, né, para vocês. Depois, no versículo 3, né, que é o último versículo, ó, 1, 2, 3, tá? E é como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Então, lembrando, o que é esse monte? Que monte é esse, Monte Hermon? Bom, o Monte Hermon, ele também é conhecido como o Monte Sagrado, tá? Ele atinge uma altitude, né? Altitude de 2.814 metros. E o seu cume, lá, pico da montanha, lá do monte, tá? Sempre está coberto de neve. Olha que interessante, ele sempre está coberto de neve. E isso é um contraste, sabendo que ali naquele espaço geográfico que a gente está falando, a gente vê que tudo que rodeia ali aquele monte é o quê? É um lugar com calor muito forte, escaldante, né? Do deserto, tá? Olha que interessante, de deserto, tá? Em volta do monte, então, é um calor escaldante de deserto. Estranhamente, né? O pico, então, tem o quê? Uma cobertura de neve. Muito interessante, né? Totalmente diferente do que? Daquele ambiente, daquele bioma que tem ali. Totalmente diferente, tá? Então, todas as manhãs, quando surgem os primeiros raios de sol, a neve do seu pico aquece, né? Com o sol. E a neve, que no processo de fusão, né? No sistema da água, né? Ele contribui para a formação de gotículas de orvalho. Gotículas de orvalho, olha só. E que descem nas valetas, nos pequenos buraquinhos ali, né? Nos pequenos caminhos, servindo de água fresca aos montes ao redor do monte ali, irmão. Além de servir de nascente, essa água, ela serve de nascente para o Rio Jordão, que é um rio muito importante ali naquele espaço geográfico também, tá bom? O Rio Jordão aparece várias vezes dentro da história do povo de Deus. Se você for buscar lá
no Velho Testamento e no Novo também aparece o Rio Jordão, tá bom? E aí o que acontece? Esses dois elementos, o quê? O óleo da unção e o orvalho, esse orvalho que desce do Monte Hermon, né? Eles têm significado, eles têm um significado e muito grande no contexto do povo de Israel, tá? Não é só a parte física, mas também uma parte o quê? Significativa para eles. E que nos projeta, esse significado, ele nos projeta para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, tá bom? Então, o óleo da unção simbolizava a sua consagração, tá? Assim, o espírito do amor fraternal permeava a nação e simbolizava também a sua consagração. O orvalho sobre a vegetação simbolizava a fertilidade e o crescimento, né, dos vegetais ali próximos, o senso da verdadeira devoção da nação como um todo. O simbolismo do Monte Hermon traz sobre o povo o significante de Deus, pois numa terra seca que é a terra de lá, né, lá perto de Jerusalém, do deserto, com pouca água, e em volta nós temos o quê? Um monte que o que transfere água para eles e traz o que? Prosperidade para o que? O plantio de alimentos. Lembrando que Israel, ela é uma nação onde nós temos o quê? Áreas super produtivas. Eles conseguem produzir lá no meio do deserto. Nossa, Fernando, que é isso? Isso mesmo. Se você for buscar, você vai ver que Israel é uma nação produtiva mesmo em meio ao deserto, tá? Mas não é só isso, não é só essa parte da agricultura, né? Ali, o salmista, o rei Davi, ele aponta para Sião. Sião, o que é isso, Sião? Sião é Jerusalém, né? Jerusalém é a cidade santa, é a capital de Israel, tá? E até hoje, tudo se volta para Jerusalém. Todo o povo cristão se volta para a cidade de Jerusalém. Jerusalém tem um grande significado, não só significado, mas ela é especial para nós cristãos, tá? A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela fica sobre um dos montes, tá? Alcançados por este orvalho, tá? Ela também recebe este orvalho do Monte Hermon, que vem então deste Monte Hermon. Então de Sião, eles sabiam, né, de Sião, e nós sabemos, viria o Salvador, o Redentor dos nossos pecados. A bênção de Sião, ela é concedida aos filhos, àqueles que vivem em união, vivem em Deus. Em Cristo, somos unidos fraternalmente. Como eu falei, nós somos um corpo, e unidos formamos um só corpo, né, como filhos de Deus. A salvação do Senhor, ela é a verdadeira riqueza que precisamos ter, pois é um presente eterno conquistado na cruz. O ali, né, que fala ali, né, do texto, de Sião passou a ser a cruz. Lembrando que Jesus, o quê? Ele morreu ali pertinho, né, da cidade de Jerusalém, o ali, que pela graça alcança todos aqueles que creem no Filho de Deus. Não só os israelitas, mas nós também, gentios. Então, essa união faz-nos membros de um só corpo, de uma só família, tá? Em Cristo Jesus. O fato de você ser criado por Deus não significa que você é filho de Deus. Você é apenas uma criatura. E Ele é o Criador. Só isso, tá? Como também ser membro de uma igreja, ou filho de um crente, né? De alguém, de uma igreja, não dá o privilégio da salvação. Porque a salvação, ela é individual de cada pessoa. Então, não são títulos que Deus vai ver.
Não são isso, não é isso que você vai, o quê? Mostrar se você é filho ou não de Deus. Não. O pior incrédulo é aquele que acha que foi salvo porque se acostumou com as tradições de uma igreja, né? Mas não percebeu que é um pecador e ele precisa se arrepender e abrir o seu coração verdadeiramente a Jesus. O que nos faz corpo de Cristo é estarmos ligados em Jesus como Senhor e Salvador, tá? Mesmo sendo muitos, somos em Cristo um só corpo em amor. Então, um corpo só, tá? E o braço não pode ser maior que a cabeça, não pode, tá? Nós temos que pensar o seguinte, que toda essa parte, essa engrenagem, ela tem que funcionar juntamente, conjuntamente, em harmonia, para que esse corpo, né, ande de maneira o quê? Normal, né? Então, pensando o seguinte, você não é mais importante que o outro. Nós todos somos iguais dentro de nós somos iguais assim, nós somos diferentes, temos funções diferentes dentro do corpo, mas nós devemos andar em equilíbrio para que o corpo possa andar, possa viver, né? Porque se o braço for maior que o corpo todo, o quê? Vai virar o quê? Uma coisa estranha. Então, a gente tem que o quê? Ser igual, tá? Se juntar a engrenagem, tá? Sermos como irmãos fraternalmente, como a gente já falou. O que então nos faz corpo de Cristo é estarmos ligados em Jesus como Senhor, com nosso Senhor e Salvador. A união com Cristo nos faz membros de seu corpo e nos faz um corpo com Ele e com o Pai. Uma pergunta, né? Somente uma pergunta eu vou fazer hoje para você refletir. Você, adolescente, você, aquele que está aqui ouvindo até agora a aula, né? Você já teve uma experiência de entrega de vida a Cristo? Você já se entregou a Cristo verdadeiramente? Se você ainda não fez, ainda está em tempo, gente. Está na hora de você escolher. Reconheça os seus pecados. Abra o seu coração, abra a sua vida para Jesus e entregue toda a sua vida a Ele. Todos os seus sonhos, toda a sua vida a Ele. Participe dessa unidade em Cristo. Um só corpo em Cristo. Um só corpo em Cristo Jesus. Ande de mãos dadas com Ele. Ande de mãos dadas com Ele e juntamente com seus irmãos, tá? Olhando para Cristo e estando conjuntamente com seus irmãos. Participe de sua comunhão e experimente a bênção da presença de Deus para sempre. E guarde no coração o nosso versículo áureo de hoje. Versículo de áureo é o que? Salmo 131, versículo 1. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como é bom estar conjuntamente com os nossos irmãos adorando a Deus. Então, olha lá. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, né? Bom e agradável, tá? Então, reflita em cima de tudo isso que a gente conversou e também faça a sua ação em cima de tudo aquilo que a gente já conversou, em cima dessa reflexão, tá bom? Então, uma ótima semana para cada um de vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha e Deus os abençoe, tá bom? Um ótimo começo de férias, adolescentes. Se possível, deixe um tempo aí para a sua devocional, juntamente com a sua família, não esqueçam disso. E um ótimo domingo para cada um de vocês, meus irmãos. Tchau, tchau.